Então, hoje eu vou contar a minha história para vocês. O meu nome é Amanda Costa, a minha história começa lá em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Sou filha do Dorival e da Eliane, nasci numa família de comerciantes e eu não tenho nenhum médico na minha família. Tenho um irmão chamado João, hoje em dia ele está fazendo uma especialização em psiquiatria, mas nós não tínhamos nenhum familiar médico na nossa história. Quando eu comecei a estudar, desde pequenininha, eu tenho um videozinho com 7 anos que eu falo assim: quando eu crescer, eu vou ser médica. Todo mundo ria assim na sala, porque era algo muito distante da realidade da minha família, alguém fazer uma faculdade ou alguém se dedicar à medicina, por exemplo. Então, eu nunca tive nenhum convívio com nenhum médico, mas despertou em mim esse desejo de ser médica, de cuidar das pessoas desde pequena. Estudei, na verdade, em Cachoeirinha, depois estudei em Gravataí, depois fui para uma cidade maior, que é Porto Alegre, para fazer o meu cursinho, para tentar passar no vestibular de medicina, que na época as possibilidades que nós tínhamos era passar numa federal. Nessa caminhada aí que eu comecei a fazer do cursinho, eu comecei a conhecer muitas pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, pessoas que me ajudaram nessa época. A Andressa, que hoje em dia é minha comadre, por exemplo, o Lucas Furquim, que é meu amigão. Então, pessoas que eu fui conhecendo e eu fui entendendo um pouco mais sobre o que seria faculdade, o que seria medicina. Passei em medicina na URGS, foi uma grande vitória, foi um momento único de felicidade para mim, foi ter passado na faculdade. Eu lembro do dia exato que eu estava na frente do computador, esperando abrir o listão, e no momento que eu olhei meu nome, Amanda Lucas da Costa, me lembro que eu dei um grito assim, e até me senti mal, minha mãe me segurou e a gente foi para a janela e desde aquele dia a minha vida mudou. E a vida da minha família também. E a vida de muitas pessoas que moravam onde eu morava também mudou. Porque as pessoas viram que era possível. E quando a gente vê que é possível, a gente começa também a ter desejo de fazer o mesmo. Então, na minha cidade, eu pude influenciar outras pessoas também a seguirem o seu sonho de fazer medicina. Comecei a faculdade, comecei na URGS, fui procurando todas as oportunidades que eu tinha, fiz muita pesquisa, atendi em muitos ambulatórios e ali fui entendendo um pouco sobre o que eu seria como especialista. Tive uma orientadora muito importante, a doutora Márcia Chaves. Eu fazia muita pesquisa na neuro, eu imaginava que eu ia ser neurologista nessa época. E surgiu uma oportunidade através do Erasmus de fazer um estágio fora, ir para Portugal estudar. E eu estava certa que eu ia fazer neuro nesse estágio, e a minha orientadora falou: Amanda, eu acho que tu tem que fazer algo na área mais cirúrgica, acho que tem mais a ver contigo. Faz otorrino. Sei, nossa, otorrino. Otorrino não tem nada a ver comigo, gente. Nunca nem passei direito por isso, otorrino. Fui lá e fiz estágio, estava no 8º semestre. Fiz em Portugal, fiz em Coimbra. Foi uma grande virada de chave na minha vida. Ali eu conheci a otorrinolaringologia, ali eu me apaixonei pela cirurgia e ali eu entendi o mundo que estava se abrindo para mim, que era o mundo da otorrino. Voltei decidida, vou fazer otorrinolaringologia, quero passar nas Clínicas de Porto Alegre. Foi assim que aconteceu. Entrei no Clínicas, que era o meu sonho de residência, uma residência maravilhosa, onde eu fui fazendo a minha formação, entendendo um pouco mais sobre otorrino. E na época dos 3 anos que eu fiz de otorrinolaringologia, o meu sonho era ser rinologista, fazer cirurgias endoscópicas, operar tumores, base de crânio, hipófise. Era tudo isso que eu almejava, que eu imaginava que eu faria. Cheguei a fazer aí 1 ano e meio de fellow de rinologia e base de crânio. E concomitante a isso, comecei meu mestrado. Fiz mestrado em saúde da criança e adolescente também na URGS. E aí eu comecei a entender que existia medicina do sono, que existiam crianças, que as crianças eram completamente diferentes dos adultos, fui me apaixonando por aquele mundo. Fiz meu mestrado, defendi meu mestrado, fiz em sequência de Roban, e isso me abriu muitas portas, porque eu comecei a enxergar as crianças com os olhos que eu não enxergava. Nessa época ainda servi, fui 1 ano aí militar na Policlínica de Porto Alegre, tenho muito orgulho dessa história. Nessa época, fim de carreira militar, fim de mestrado, eu conheci o Douglas. Nessa época a gente se conheceu e nessa época a gente decidiu que nós moraríamos no interior e que nós moraríamos em Santa Catarina e fomos escolher a cidade que nós iríamos morar e escolhemos Chapecó. Então nós viemos para Chapecó, escolhemos morar aqui juntos. Nós escolhemos construir esse sonho juntos. Concomitante,
Nessa mesma época, eu já trabalhava em Porto Alegre, eu já tinha uma história em Porto Alegre e eu estava iniciando uma empresa de sono. Fazia uma pós-graduação em São Paulo, no Instituto do Sono, e eu tinha tido uma grande ideia. Pensei, eu vou ajudar médicos, não especialistas em sono, a trabalharem com sono no seu consultório, cuidando dos seus pacientes. E também vou cuidar dos meus pacientes dentro da medicina do sono. E essa ideia foi crescendo, e em Porto Alegre, eu e o Douglas, nós temos uma empresa chamada Vital Sono, que cuida de médicos e cuida de pacientes com problemas em sono. E nós viemos para Chapecó começar a nossa vida como casal, como família. Aqui em Chapecó, nós tivemos duas filhas, a Laura e a Bruna, e desde então a gente vai, eu e o Douglas, como sócios, como parceiros, como amigos e como pessoas que se ajudam muito dentro das nossas carreiras médicas. Nós construímos a Costa e Alba aqui em Chapecó, foi em 2018. Nós inauguramos aqui a clínica com uma proposta bem diferente, uma proposta de valorização total do paciente, 100% de satisfação, entregar o máximo que as pessoas buscam da gente, entregar sem as pessoas pedirem essa atenção e essa excelência. Nós também construímos a Costa Alba Palmitos, e esse era um grande sonho do meu marido, do Douglas. O Douglas, ele nasceu em Palmitos, foi criado em Palmitos, e ele queria levar a nossa clínica para a cidade dele. Então, nós temos uma clínica dentro do Hospital de Palmitos, e nós atendemos toda a população da região, também com todos os serviços que nós temos em Chapecó, nós também temos lá na cidade de Palmitos. Moral da história: quem diria que a Amanda, lá de 7 aninhos, de Cachoeirinha, faria medicina, encontraria o Douglas, faria uma clínica, 2 clínicas, faria uma empresa, teria uma família assim. Isso sempre foi um sonho que estava dentro da Amanda criança, que estava dentro de mim, mas aos poucos eu fui visualizando essa escada para chegar até o meu sonho. Então, se tu tá aí, pensando em fazer medicina, às vezes já médico, mas ainda não te encontrou na tua carreira, ou às vezes não encontrou o teu amor, ou não encontrou o teu caminho, não encontrou a tua cidade, eu queria te dizer que aos poucos a gente vai organizando o nosso pensamento e aos poucos as coisas vêm para a gente também. E quando a gente pensa para o bem, quando a gente pensa em crescer de uma forma mais abrangente, as coisas acontecem para a gente no tempo certo e um passo de cada vez.